Água parada é onde o mosquito se multiplica. Cuidado, a dengue mata. Por isso é importante redobrar os cuidados. Coloque areia nos pratos de plantas. Mantenha a caixa d'água e lixeira bem tampadas. Limpe as calhas, telhados, piscinas, pneus e objetos que possam acumular água. Se cada um fizer a sua parte, juntos vamos vencer o mosquito. Governo do Amazonas. A partir de agora, aqui na Viva FM, você muito bem informado. 60 minutos, com Cléo Pinheiro e Cláudio Rosas. 60 minutos. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais um 60 minutos aqui pela Rádio Viva FM 95.7, o seu programa de informação diário, segunda a sexta-feira, aqui na nossa emissora preferida de Manaus. Viva sempre essa sintonia. Eu e Cléo Pinheiro apresentando para você aqui o programa diariamente. Boa tarde, Cléo. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, segunda-feira. Que bom, Dia dos Pais. Graças a Deus. Recebi Isso, foi bom, Dia dos Pais? Das minhas filhas, da minha família. E aí eu cheguei na segunda-feira com muita alegria para Verdade, você está com mais disposição ainda, Cláudio. Que bom, bom. Felicidade do pai, dos pais, né? Tem que extravasar. Que bom ter os filhos por perto e com saúde. Muito obrigada pela sua companhia. Vamos juntos até 13h. Desse lado a gente promete deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado e também no Brasil e no mundo. Lembrando que você pode nos acompanhar aqui pelo seu dial 95.7 e também pelas redes sociais, porque já estamos ao vivo em todas as plataformas. Tem também o nosso número de telefone, o nosso WhatsApp, que é o 991087401, e a gente já convida você também a mandar a sua mensagem e o seu recadinho para nós. Bom, Cléo, e nós começamos o programa de hoje falando daquele episódio que aconteceu aqui com a servidora pública federal lá na Ponta Negra. A filha da servidora federal, Silvanilde Ferreira Veiga, de 58 anos, que foi assassinada em maio deste ano, falou hoje à imprensa sobre as investigações do caso. É a primeira declaração de Stephanie após se pronunciar à imprensa na delegacia, na semana da morte da servidora. Bom, ela estava muito emocionada, falou da morte e disse que Vera, que é a mãe... Disse que não ver a mãe, Cláudio, na verdade, em casa é uma sensação horrível. Que não ver a mãe em casa foi uma sensação terrível. Vamos ouvir o que ela falou. Então, a gente tem uma entrevista um pouquinho longa dela, a gente tentou pinçar aí umas partes para você ter uma noção do que ela falou. Acompanhe. O mínimo é estabelecer. Eu agradeço todos os pontos da polícia que encontrou ele e tudo mais. Porém, agora, o que eu quero é que ele continue na cadeia, que ele pague pelo crime que ele cometeu, porque eu não absurdo. Ele entrou na minha casa, ele fez tudo aquilo, ele nem momento, ele foi pessoa, ele tentava fazer, foi com ela, ele fez com ela, ele foi com ela. Bom, perder a mãe, né? E ainda mais nessas circunstâncias, realmente é algo assim que deixa qualquer filha ou filho nesse estado. Pois é, e Caio Claudino de Souza, apontado como principal suspeito pela morte da servidora pública federal, ele está preso preventivamente. A acusação aí espera que a denúncia seja recebida pela justiça e Caio se torne réu nesse processo. Há cerca de um mês, a Delegacia de Homicídios havia dado como concluída a investigação que aponta o agente de portaria como autor do assassinato. Pois é, o Cláudio ele foi preso
teria confessado esse crime. A gente acompanhou, a gente repercutiu muito isso na época que aconteceu, mas depois o próprio Cláudio já desmentiu essa primeira versão dele e disse que ele não cometeu esse homicídio. Ainda assim, ele continua preso. Esse caso repercutiu nacionalmente, tamanha foi a violência da morte de Silvanilde. A servidora foi encontrada de bruços sobre uma poça de sangue, com vários golpes de faca no rosto e no pescoço e marcas de agressão pelo corpo. Bom, a defesa de Caio Claudino afirma ter sido impossível a servidora ter sido morta com tamanha crueldade em menos de 10 minutos, tempo que o agente de portaria teria passado no apartamento da servidora pública federal. Bom, agora tem Sabrina Lima, né, que está chegando agora com o resumo das notícias policiais. Olha, que foram destaques e tiveram muitas notícias neste fim de semana, não é isso, Sabrina? Boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Cléo. Boa tarde aos ouvintes. É isso mesmo. Essa semana teve muita criminalidade, né? Muitos homicídios aconteceram durante a cidade. Eu vou trazer 3 casos que aconteceram nesse final de semana. O primeiro foi o homem identificado como Matheus Rubem dos Santos, de 27 anos. Ele foi executado com cerca de 20 tiros no Beco Tony Campelo, no bairro Parque 10. De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu na madrugada de sábado, quando militares foram acionados sobre um homem que teria sido baleado no endereço. O SAMU foi acionado, mas o homem já estava sem vida quando chegou no local. Segundo informações da perícia, o homem, levou ali cerca de 20 tiros no corpo e o documento de identificação no bolso da vítima. O homem trajava uma blusa azul de mangas compridas, calça jeans e tênis branco. Então, se alguém, identificar esse homem com essas roupas, pode ir lá no IML que o corpo ainda está lá. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestro. Na madrugada de domingo, um adolescente de 17 anos foi morto a tiros, na noite de domingo, na verdade, na rua Careiro Castanho, no bairro Valparaíso. De acordo com a polícia militar, o jovem estava acompanhando a namorada até a casa dela, quando começou um tiroteio no caminho onde o jovem estava. A vítima acabou sendo atingida por 8 disparos de arma de fogo e veio a óbito ali no local. E o terceiro caso de hoje é um homem de 28 anos que foi morto a facadas durante a madrugada de domingo, esse foi no domingo, ali na orla da Manaus Moderna, no centro. Segundo informações da polícia, o crime teria acontecido por volta das 5 da manhã. A vítima estava bêbada, estava bebendo no local quando decidiu conversar com um homem. Os dois tiveram um desentendimento que, segundo a polícia, se deu por conta de um celular. O homem deu por volta de 3 facadas na vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ali no local. O corpo foi removido já, está no IML e agora a Delegacia Especializada em Sequestros e Homicídios vai apurar o caso. Então, esses foram os 3 homicídios que aconteceram aqui no final de semana. Cláudio, Cléo. Muito obrigada pelas informações, Sabrina. E a gente continua ainda falando de notícias policiais, porque 105 gramas de ouro ilegal foram apreendidas durante a Operação Fronteira Mais Segura e Operação Horus, do Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. A apreensão ocorreu na base Arpão, que fica no município de Coari, durante uma abordagem a uma embarcação que se chama GM Oliveira 1, dentro da bolsa de um passageiro que não teve o nome revelado. Agora vamos falar de incêndio. Atingiu aí uma marcenaria e uma casa no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, na madrugada deste domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta de 4 horas da manhã na marcenaria. Uma equipe da corporação foi ao local e em seguida iniciou o combate às chamas. Quem nos acompanha aí pelas redes sociais pode ver aí o estado que ficou a marcenaria localizada no bairro de Petrópolis. O fogo se alastrou rapidamente porque havia muitos materiais em MDF, mas o incêndio foi contido pelo Corpo de Bombeiros durante a manhã. O estabelecimento teve perda total, mas não houve feridos. Sobre isso aí. Agora a gente fala sobre notícias referentes às eleições, todo esse meio político, inclusive lá em Brasília. Nesta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral passará a ter um novo presidente. O ministro Alexandre de Moraes, eleito em junho, assumirá o comando do TSE e terá como vice o ministro Ricardo Lewandowski. A expectativa é que Moraes se esforce para abrir canais de comunicação com os demais poderes e para manter as relações institucionais com representantes do Executivo e
também do Legislativo. Essas relações que nem sempre têm sido muito amistosas, né, Cláudio? É verdade. Vamos falar aqui da candidatura de Chico Preto, que conseguiu na Justiça Eleitoral o direito de ser candidato ao Senado da República de forma independente. Vamos ouvir o que ele falou sobre essa conquista que ele teve na Justiça Eleitoral. Que acordo você faz e você cumpre. Então eu estou dizendo há 1 ano e meio para o povo, dizendo, olha, candidato ao Senado. E agora, diante dessa situação, eu não poderia mudar de opinião. Então eu sigo agora lutando, dando um exemplo de que, sabe, você deve lutar por aquilo que acredita, você deve lutar por aquilo que é justo. E é justo, Alex, que eu tenho o direito de ir para as ruas e pedir a oportunidade das pessoas conhecerem o que eu penso, o que eu posso fazer pelo Senado. Muito bem. Chico Preto, que estava hoje concedendo entrevista ao Viva News aqui na Viva FM. E o prefeito Davi Almeida definiu que só vai voltar a mexer nos comandos da CEMUSP, CEMINF e Censa depois da eleição. Essas 3 pastas eram conduzidas por membros do núcleo do seu governo que esperavam indicação ao cargo de vice na chapa de reeleição ao governo de Wilson Lima. Bom, contudo, os 3, Sabá Reis, Limpeza Pública, Marcos Rota, Infraestrutura e Chádia Fraste da Saúde, foram preferidos, né? Os preferidos, mas o escolhido de Davi foi Tadeu de Souza, chefe da Casa Civil. Havia aí uma expectativa entre os aliados do prefeito que os secretários voltariam ao cargo como ato contínuo ao início da campanha. Como não serão candidatos, eles poderiam voltar automaticamente. Mas o prefeito diz que só irá tratar desse assunto após o período eleitoral. E o Brasil já está em contagem regressiva para ir às urnas escolher os próximos representantes políticos. No Brasil ao todo, já foram registradas 24.430 candidaturas para disputar as cadeiras do Legislativo e Executivo. O PL e o União Brasil lideram o número de candidatos com 1.457 e 1.442, respectivamente. O PCO é o partido com menos candidatos, apenas 33. Bom, agora uns dados aqui curiosos, né, sobre o perfil dos candidatos. 50% se classificam como brancos, casados 12.939, os brancos são 12.077 e com ensino superior completo 13.888. Homens são 16.279 e corresponde aí a 67%, e mulheres são 8.151, que corresponde aí a 33% do total. 35% se dizem pardos, 8.573, e 14 negros, 3.385. Bom, 0,6% de indígenas, corresponde aí a 154, empresários e advogados lideram as ocupações dos candidatos, com 3.098, 13%, e 1.829, corresponde aí a 7%, respectivamente. Aqui no Amazonas, até ontem, foram registradas 531 candidaturas. São 385 candidatos a deputado estadual, que vão disputar 24 vagas na Assembleia Legislativa. E, por enquanto, 5 candidatos a governador, com seus respectivos vices, que vão disputar a cadeira de governador e vice aqui no estado do Amazonas. Até ontem não havia o registro de candidatura de Henrique Oliveira, do Podemos, Israel Tuiuca, do PSOL, e Nair Blair, do Agir. Bom, já para os candidatos que querem representar o Amazonas no Congresso Nacional, são 119 nomes confirmados para concorrer a deputado federal, que vão aí disputar 8 vagas na Câmara e 15 candidatos ao Senado. 5 como senadores, 5 como primeiro suplente e 5 como segundo suplente. No Brasil, 156.454.011 eleitores estão aptos para votar no dia 2 de outubro. No Amazonas, são 2.647.000 eleitores aptos, sendo 1.415.000, pouco mais de 1.415.000 eleitores da capital e 1.231.000 eleitores do interior do estado. Bom, os candidatos correm contra o tempo para cumprirem
todos os prazos do calendário eleitoral oficial. E já nesta segunda-feira, dia 15, há compromisso importante para quem pretende confirmar a candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Pois é, hoje, dia 15 de agosto, é a data limite para os partidos, federações e coligações requererem o registro dos candidatos a presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, senadores e respectivos suplentes, e ainda deputados federais, claro, e estaduais. E para falar sobre isso, sobre todos os prazos aos quais todo mundo precisa ficar atento, nós convidamos o doutor Israel Stone, que é advogado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Agradeço o convite e espero poder tirar dúvida do pessoal que está assistindo, das pessoas, né, dos eleitores, que é sempre importante o máximo de informação possível, ainda mais nesse período que é de suma importância para a nossa democracia. São muitas leis eleitorais que o eleitor nem imagina, né? Então, assim, é importante, a gente vem falando aqui sempre nos 60 Minutos, também no nosso Jornal da Manhã, o Viva News, informando porque essas leis, né, impostas pela Justiça Eleitoral são muitas e a cada eleição sofre mudanças. A eleição é algo praticamente que a gente diz que é algo vivo, ele não fica estagnado. E tem pessoas que também pensam que a eleição em si só funciona em ano eleitoral, mas não é assim. Tem muita coisa, todos os anos, portarias que saem, questão de novas leis e tudo mais. Então, é muito importante sempre ficar ligado, né? Prestando bastante atenção e vendo o máximo de informação possível. E como nós já adiantamos, doutor Israel, hoje é uma data importante, né? Hoje termina um prazo importante. Hoje já é o prazo final das candidaturas, né? De você poder escolher, né? Perante o TRE, né? Você colocar os candidatos que vão concorrer. E depois disso também nós temos até dia 18, né? No caso, 3 dias para ter as alterações, substituições, mudanças, ainda é permitido também. Mas desde que se faça hoje, aí tem um prazo. Tipo uma edição, né? O TRE vai ver quem tá apto, quem não tá, e se a pessoa quiser substituir ou não, também os partidos têm liberdade para isso. Bom, e para os candidatos, partidos, federações ou as coligações, o que é que pode, o que é permitido a partir de hoje? A partir de hoje ainda nada, né? Porque hoje ainda é o período de inscrição, mas a partir de amanhã já pode começar as propagandas não veiculadas em TV, rádio e afins. Primeiro, Santinho, essas coisas, já pode começar as produções, já pode publicar em redes sociais, na internet como um todo, sempre seguindo os limites impostos pelo TRE, né? No caso, a Justiça Eleitoral do Brasil, né? Que é âmbito nacional, assim. Bom, você que é eleitor, né? Tem aí, simpatiza com o candidato, ou você não pode utilizar a internet pedindo voto para o candidato. Não, isso não. Ele pode divulgar o trabalho dele. Pode divulgar o trabalho, mas sem pedir voto. Aí ele pedir voto a partir de amanhã ele pode? Já pode, a partir de amanhã. Mas hoje, muitos candidatos, a partir do registro, já criam suas páginas de Facebook, perfil no Instagram, mas sempre fica parado até liberar. Na verdade, ele já tem, né, doutor? Ele já tem, aí só começa a fazer a propaganda mais direta a partir da autorização. Mas já se cria e não tem nada que impeça essa criação. Então você pode já criar, deixar tudo arrumado, só não pode ficar movimentando. Eita, que a partir de amanhã o perfil de muita gente muda, né? Pode inclusive fazer os patrocínios, né? Já tem algumas liberações sobre isso, mas ainda tem algumas portarias que limitam e os TREs têm liberdade, têm autonomia para fazer as eleições nos seus estados. O patrocínio para... Carro de som não pode, vai para poder os comícios já, que é o sistema de som fixo que chama. E tem um limite de tempo. Nem o mini, não pode, tem que ser fixo. O patrocínio sobre o qual o senhor falou é quando o patrocínio da publicação na internet? Sim, mas tem umas limitações para isso tem também. Tem um limite de valor. Cada estado tem a liberdade para fazer como for melhor. Porque quando patrocina, entrega para mais pessoas, né? Tem potencial para aquela propaganda atingir mais pessoas dentro ali da rede social. Sim, inclusive tem as questões de música, essas vinhetas, essas coisas, a partir de amanhã também já pode ser criado, ou já pode ser publicado, né? Aí vai todo mundo massificando o número do candidato, né? O objetivo é esse, colocar na cabeça do eleitor, né? Que fica chiclete, né? Aquela música chiclete. Prazo para distribuir material gráfico. Bom, no caso, aqui eu tô com o calendário eleitoral na mão, que praticamente é muito difícil decorar o calendário inteiro, é muita coisa. E a partir de amanhã tem 3 pontos. É permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet,
E até 29 de setembro, os candidatos, partidos e federações, né, podem realizar os comícios, como eu falei, com sonorização fixa, das 8 às 24, podendo ser prorrogado por mais 2 horas também, como eu falei. Então, tem a questão das gráficas, já vão começar a emitir, mas tudo isso, distribuição certinha, só pode ser feita até o dia 1º de outubro, que é um dia antes da eleição. No dia da eleição não pode. Dia Não do meu pode. aniversário. O que mudou, doutor, da última eleição para cá com relação à propaganda? Na verdade, teve muito questionamento, não nem na de 2020, sim, mas de 2018, da questões de WhatsApp, né? Algumas redes sociais fizeram parcerias com o TSE. O WhatsApp foi uma, o Telegram também parece que já fez, Twitter já fez, mas tem umas que não fizeram ainda. Então está tendo um trabalho em conjunto do TSE, junto aos TREs e essas empresas, para divulgação de informação falsa, né, famosas fake news que falam, né? Então tem todo um trabalho, foi limitado o compartilhamento em grupos, você não pode compartilhar para mais de 5 pessoas, agora tá uma pessoa até. Teve até a carta que não a carta, né? A posição do WhatsApp em relação a isso, quando você bota informação, às vezes já tem um canal já do TSE para você pedir informações corretas, né? Aí vai ver de quem acha correto ou não isso, aí é questão de opinião pessoal. Mas também tem muitas portarias e amanhã também tem a posse do Alexandre de Moraes, né? Sim, a gente acabou de falar sobre isso, E inclusive. aí também, durante a eleição, ele vai, no caso, se movimentar para ver o que pode, o que não pode. Tudo vai ser decidido muito rápido, que os TREs e o TSE trabalham com 3 dias de prazo. Então, se você entrar com uma representação hoje, no máximo 3 dias, você já tem uma resposta. Já resolve, né? Agora, doutor, grupo de WhatsApp distribuir para uma pessoa só? É porque é de um por um, né? Mas Nossa, tem a questão da imagina o lista de trabalho. transmissão, né? Ah, pode fazer normal Então, isso. você pode, mas isso. você tem que pedir autorização da pessoa. Não é simplesmente, vou pegar um monte de número por aí e transmitir. Não, a pessoa tem Tá, que e se autorizar. chegar uma propaganda para mim, então? Aí você pede para ser retirada. Aí se não for retirado, você pode até judicializar isso. Quer dizer que se alguém mandar um comercial, né, ou seja, uma propaganda de um candidato determinado que eu não queira... Se for de lista de transmissão. Agora, se for de pessoa para pessoa, aí não tem lista como de fazer transmissão, nada. né? Eu posso requerer aí junto ao... Pedir para retirar. Se não retirarem, eu posso, inclusive, entrar com processo. Uma representação. Pode sim. Olha aí, tá vendo? Você, eleitor, que receber aí um comunicado desse e você que seja indesejável, né, que você não queira, então você pode recorrer aí. Ele procura quem? Não, tem que procurar o seu advogado de confiança ou pode denunciar para o TRM também. Sim, pode fazer direto lá. Direto, pode fazer a denúncia. Olha, as formas de fazer campanha vêm também mudando, não só as leis eleitorais, mas as formas de se fazer campanha e de ir em busca do voto. E uma delas é exatamente a web, né? A web ficou aí a preferida, né? A queridinha de todo candidato, porque é muito rápido, né? É uma tecla só, você aperta e distribui para muita gente. Então as pessoas e o TSE, né, a Justiça Eleitoral de modo, está tentando aí coibir práticas irregulares, justamente fazendo essas parcerias com os aplicativos, né? Sim, as parcerias foram feitas com esse intuito mesmo. A gente sabe que é praticamente impossível vigiar todo mundo na internet. Então, eles vão trabalhar bastante, pode ter certeza disso. É isso que eu estava pensando aqui, porque realmente não tem como frear, não tem como acompanhar, a velocidade é muito rápida. Mas o que se percebe é que o adversário está de olho um no outro, né? Sim. Então, muitas vezes as denúncias são feitas pelo próprio adversário. Não, isso é normal. Tem as equipes que trabalham com os políticos, eles vigiam os outros candidatos, no caso, aos mesmos cargos, em sua grande maioria. Então, eles criam equipes e as equipes só vêm aumentando, porque a velocidade é muito rápida. Então, se tem uma denúncia contra um candidato, ele tem que correr atrás para desmistificar aquilo que foi divulgado. E assim, tem muita gente que é favorável à questão de retirar publicações. O TSE, junto com os TREs, tem um procedimento para isso, óbvio. Mas nada se combate melhor uma mentira com a própria divulgação da verdade, né? Sim, é verdade. E vai ter plantão no TRE? Vai trabalhar aos sábados e domingos, lá todo dia, agora a eleição. Já. Acho que já começou, né? Já começou. Quando chega no tempo de eleição, principalmente essa aqui, que é desde presidente até deputado estadual, né, passando por governador, senador, deputado federal, o TRE aumenta o número de pessoas que vão trabalhar lá, são voluntários, ou então
contratações temporárias para as eleições? Na verdade, não tem algo sempre fixo. O TRE ele tem autonomia para decidir como ele vai trabalhar. Às vezes eles importam, né, de outra parte do judiciário. Trabalha aqui por enquanto, principalmente o pessoal de TI, né? Eles pedem uma ajuda, a pessoa é posta lá e depois ela volta para o cargo dela normal. Certo. Doutor Israel, tem algum outro prazo para o qual os eleitores e também os candidatos devem ficar atentos? Tem muito importante porque aqui, se você for ler todos e falar todos aqui, a gente vai terminar o programa e a gente não vai terminar. Não tem como. Vai ter agora, mas os mais importantes aí. Vai ter agora a reunião do TRE junto com a rádio, TV, jornais, inclusive os partidos, para definir a situação da propaganda veiculada, né, no horário gratuito. Então vai decidir os planos, como vão ser os horários, como vai ser todos os quesitos que tem que ser decidido. E as rádios, TVs e afins participam diretamente dessas reuniões. Aí nós temos também, né, no caso, o dia 2 de setembro é uma data bem importante, que o TSE convoca as entidades fiscalizadoras para a cerimônia da assinatura digital e lacração do sistema. Então isso é importante. É importantíssimo, que é para ver realmente se não tem nenhum. Ali tá tudo certinho agora, a gente assina e lacra tudo e dá andamento às coisas. No caso das urnas e o sistema e afins. Ainda mais com essa polêmica toda rolando aí. Tem muita divergência em questão da urna, a questão do voto impresso, se pode ou não pode hackear. Aí tem que deixar para quem estuda a área, né? E você pode opinar à vontade, favor ou contra. Eu sou totalmente pró-liberdade. Então, até a liberdade de você falar uma besteira. Mas se alguém se sentir ofendido, tem os meios judiciais para isso, né? calúnia, difamação e afins. O senhor que está nessa área aí da justiça ele estava ainda vendo outro Não, prazo? Pode perguntar que eu estou vendo outros prazos aqui. Ó, 29 de setembro. Desculpa. De 29 de setembro é a divulgação da propaganda gratuita. Até 29 de setembro, né? Propaganda gratuita na rádio e TV. Mas ela começa bem antes, no caso... tem muitas datas aqui, eu posso ler o calendário todinho, porque data de janeiro é importante, que já passou, né? Que começa as organizações todas. 30 de setembro é o último dia para divulgação paga na imprensa escrita, isso é muito importante. Aí a imprensa tem liberdade para escolher como ela vai fazer isso e cobrar os seus valores também. E dia 1º, né, que é o último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes e amplificadores de som. Você deixar uma caixinha de som lá, fazendo sua propaganda, junto com o seu pessoal, bandeira, essas coisas, tudo acaba no dia 1º. É uma movimentação grande, como o Cláudio falou, das equipes, né? Todo mundo agora realmente aposta, porque agora vai começar de verdade, né? O bicho vai pegar. Mas só lembrando, amanhã não começa a propaganda da TV e rádio, amanhã é só pela internet. Propaganda mais externa mesmo. Essas coisas. Aí vai ter essa reunião com as emissoras, já vão definir tudinho. Porque eu não achei a data de início aqui mesmo, porque é tanta data que a gente fica perdido. Salvo engano, é no início do mês. De setembro, início do mês. Tá aqui, ó, 26 de agosto. 26 de agosto começa a propaganda TV e rádio. Nesse mês, não é nem no início. Relativo ao primeiro turno. Em setembro, a gente também tem no caso, nós temos as situações das contas, né? As contas parciais, que os candidatos vão ter que prestar contas. Tem que prestar contas, senão ficam sem ter condição de participar do pleito, né? É, isso mesmo. Então, conversamos aqui com o doutor que veio exatamente nos trazer as informações de tudo que acontece na Justiça Eleitoral. E aí a gente conversou aqui com ele sobre esses assuntos que ele trouxe para a gente e mostrou aí ao eleitor, né, que tem muitas dúvidas nessa época de eleição sobre as questões dos prazos, né, dados pela Justiça Eleitoral e que o eleitor tem que cumprir, os candidatos também precisam cumprir. Candidatos, coligações, federações, enfim. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado, é sempre bom poder informar as pessoas e essas informações todas também constam no site do TRE, de fácil acesso, nas redes sociais também dos tribunais, então não tá difícil você se informar, você tem que só procurar um pouquinho. Mas é sempre melhor quando vem alguém assim, já esmiuça tudo, né? Fica mais fácil. Muito obrigada, doutor Israel, boa tarde. Obrigado, boa tarde.
Bem, vamos a um breve intervalo comercial, voltaremos já com outras informações para você aqui na nossa emissora Viva FM em 95.7 FM. Nós vamos falar de saúde, pessoal, no próximo bloco. O assunto é a vacina contra a poliomielite e também o número de casos de varíola dos macacos confirmados aqui no estado. Esse número de casos aumentou. São 12 horas e 32 minutos. Até já. Estamos apresentando 60 Minutos na Viva FM. Sabe como você pode ajudar na luta contra a Covid-19? Tomando todas as doses da vacina. Se você ainda não tomou a primeira, segunda ou terceira dose, vá hoje mesmo ao posto mais próximo e complete o ciclo vacinal. Também já está disponível a quarta dose para algumas idades. A pandemia ainda não acabou. É preciso que cada um faça a sua parte. Vacine-se contra a Covid-19. Governo do Amazonas. 95,7. Essa é a minha rádio. Eu sou o Tintão na reforma ou construção. Tintão no acabamento ou na decoração. A Tintão tem tudo na mão. Tem tudo que você precisa para cama, mesa e banho. Tintão. Móveis para as áreas externas e internas. Tintão. Pisos, tintas, automação residencial, de empresas, além de um mundo de produtos para o que você precisar. Tintão. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de nossas ofertas. @Grupo Tintão. Tintão. Ontem. Hoje e sempre. Viva FM 95,7. Você já conhece os cartões Prodicard da Prodimagem? Com o Prodicard você tem acesso a consultas presenciais, exames, teleconsultas e até atendimento domiciliar. Simples assim! Conheça os cartões Prodicard com opções a partir de R$30 e tenha saúde acessível e de qualidade. WhatsApp 984551209 ou ligue 21230310 e peça os novos cartões Prodimagem. Saúde completa pra você. Em toda Manaus. Viva FM! Viva FM! A contagem regressiva da economia está de volta. Com ofertas imperdíveis e preços baratos de verdade. Olha só. Coxa de frango sadia 1 kg, 9,99. Toma, pechincha! Salsicha hot dog nobre, 8,99 o quilo. Vovó já diria, tá barato pra chuchu. Óleo de soja soia, 7,99. Tá baratinho, baratinho. Carne em conserva Paladares, 6,99. Partiu economizar, maninho. Sabão em pó Ala, 1 kg, 5,99. No Nova Era é mais barato. Shampoo Darling, 4,99. Tá barato, menina. Batata portuguesa escovada, 3,99 o quilo. É o mais barato da cidade, tá barato que só. Receba. Creme de leite Tirol, 200 gramas, 2,99. Cerveja Kaiser Pilsen lata, 1,99. Beba com moderação. Tá pensando que acabou? Não acabou, não. Hambúrguer Seara Texas Misto, 99 centavos. Participe da primeira corrida do Nova Era. Se inscreva já. Tá no Nova Era. Tá em casa. A sua rádio todo dia. Toda hora. Viva FM. Viva FM! Viva! Voltamos a apresentar 60 Minutos na Viva FM. Hora certa em Manaus, são 12h35. Já estamos de volta com 60 minutos aqui pela Viva FM. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas redes sociais e também mandar sua mensagem pra gente pro nosso WhatsApp, que é o 99108-7401. E eu quero aproveitar para mandar um alô pro pessoal que tá ligado conosco. Um deles é o Cássius Clay, cinegrafista. Aliás, cinegrafista dos melhores, viu? Se não o melhor que a gente tem aqui no Amazonas. Um grande abraço. Viu, Cássio? Que bom saber que você tá ligado conosco. E tem gente famosa também acompanhando o nosso programa. Quem é, Cleo? Quem é, Cláudio? Hein? É o Branco? É o Branco? Pois é, o Branco do tetracampeonato do Brasil, né? Que jogava aí no Fluminense e foi o zagueiro aí da seleção brasileira de futebol, daquele tetracampeonato de 1994, e nos dá o privilégio de estar nos ouvindo neste momento. Muito obrigado, Branco, pela sua audiência aqui. Eu sou muito fã do seu trabalho, tanto como jogador quanto como técnico. É isso, um abraço pro Branco, pro Cássius e para todos os nossos ouvintes. Agora a gente fala de saúde, né, Cláudio? Pois é, vamos falar sobre prevenção.
Imunizar nossas crianças é fundamental para a erradicação da poliomielite no Brasil. Uma campanha nacional de vacinação contra a doença está em andamento até o dia 9 de setembro. A polio, ou paralisia infantil, está ativa em alguns países e o momento é de se prevenir. Aqui no estado, a representante da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, Amanda Alecrim, já vem alertando sobre a baixa cobertura vacinal. E sobre esse assunto conversamos agora com a médica Amanda Alecrim. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Viva que estão nos acompanhando para falarmos de um assunto tão importante que é a vacinação contra a poliomielite. Boa tarde, doutora Amanda, seja bem-vinda. Eu gostaria de que a gente começasse já tratando da gravidade disso, né? Essas gerações agora não conheceram, não sentiram o quão cruel é essa doença, mas ela já fez várias vítimas, inclusive tem pessoas um pouquinho mais velhas que ainda estão numa cadeira de rodas porque tiveram paralisia infantil, né, doutora? Exatamente, Cléo. A gente precisa chamar a atenção, né, de uma população mais jovem que é outra geração, uma geração diferente da minha, da do branco que está nos ouvindo aí, que eu sou dessa época do tetracampeonato, que conviveu com a poliomielite, né? Nós convivemos, nós vimos sequelas. Poucos são os jovens, né, ou os pais mais jovens com menos de 30 anos que conviveram ou conhecem alguém que tem sequela. Porque a polio não está mais presente entre nós aqui no Brasil desde 1989. Foi quando foi diagnosticado o último caso de polio, né, que é a paralisia infantil no nosso país. E se nós vencemos, erradicamos essa doença, e hoje nossas crianças crescem seguras, entre aspas, né, porque não estão mais tão seguras porque a cobertura vacinal baixou, foi graças àquela vacinação, aquele esforço lá de décadas passadas do Programa Nacional de Imunização. Doutora, qual é o índice de cobertura vacinal contra a poliomielite no Brasil e no Amazonas atualmente? Baixíssimo. Primeiro a gente vai falar do ideal, né, para que as pessoas nos entendam, que a gente não está aqui só dizendo que está baixo. O ideal seria que nós tivéssemos uma cobertura em torno de 95% contra a paralisia infantil. Desde 2016, esses números não passam de 85%, tá? No Brasil e no Amazonas. Em 2021, o Brasil todo teve uma cobertura vacinal de 69,9%. E o Amazonas de 66,5%. Aí o ouvinte pode estar pensando, o que isto quer dizer? Isto quer dizer que aquela população-alvo, ou seja, crianças, bebês que deveriam estar vacinados contra a poliomielite, não estão. Nós precisamos de 95% de uma população-alvo vacinada. E nós não alcançamos nem 70% ano passado. Doutora, há risco da doença voltar a causar impactos negativos em nossas crianças? Sim. O Brasil já está, na verdade, né, na classificação de alto risco para a reintrodução de pólio. No início, Cléo falou, né, que ainda existem dois países no mundo, no globo, que ainda tem pólio endêmico, que é o Paquistão e o Afeganistão. Lá ainda não se conseguiu erradicar a pólio. A OMS relata que até início de julho, em torno de 15, 20 casos novos haviam sido diagnosticados lá. E o que nos assusta ouvinte, pai, mãe, avó responsável pelas crianças, né, que com a cobertura vacinal baixa, nós temos risco altíssimo de reintroduzir, porque o mundo é globalizado. O exemplo está no Malawi, ano passado, país que, assim como o Brasil, já havia erradicado a polio, e a polio foi reintroduzida lá ano passado, porque não se tinha cobertura vacinal ideal. Então, eu queria aproveitar esse espaço, em meu nome, que trabalho com imunização há 20 anos, em nome da Sociedade Brasileira de Imunizações, falo aqui também pelo PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, e fazer um apelo que aos pais, aos avós, aos responsáveis que participem dessa campanha de vacinação contra a polio. Que
como vocês disseram, iniciou dia 8 de agosto e se estende até 9 de setembro. Nós sabemos que a vida diária de todos é muito corrida, por isso teremos um dia D de vacinação, um dia de grande mobilização, que será dia 20, agora, este sábado, com horário estendido. Aqui em Manaus serão 106 salas de vacina abertas à disposição da população para que nós alcancemos essa cobertura vacinal de 95%. Fica o apelo, portanto, da doutora Amanda, que é o nosso apelo aqui também na Rádio Viva. Lembrando que a vacinação é a única forma mesmo, né, doutora, de evitar essa doença? A vacinação é a única forma que nós temos de evitar a paralisia infantil. E lembrando que ela não causa apenas a paralisia, a poliomielite mata, a polio mata, né? Porque a paralisia não é apenas de membros inferiores, ocorre uma paralisia flácida, que tem dificuldade de respiração, que pode levar a óbito. Então, assim, a gente não pode permitir que ocorra com a polio o que aconteceu com o sarampo anos atrás, que por falta de pessoas vacinadas, nós reintroduzimos o sarampo na nossa região e no nosso país. Nossa, é uma doença terrível mesmo, né, doutora? Leva à perda da massa muscular e a paralisia, só de pensar, assim, realmente é sim, muito... Sim. É assustador, é assustador. Assim, hoje o mundo, né, é digital. Todos os que estão nos ouvindo aqui na rádio, se forem lá na internet e digitarem poliomielite, pulmão de aço, vão ver a tristeza que era a dificuldade das pessoas que não conseguiam nem respirar. Como é o nome? Pulmão de aço? Pulmão de aço, isso. É uma imagem, se vocês conseguirem achar, as pessoas ficavam dentro de uma câmara, né, o corpo ali, para tentar fazer com que as pessoas sobrevivessem, ou seja, fazer uma respiração artificial, porque o vírus da polio causa paralisia flácida e atrapalha também a respiração, levando a óbito. Nós encontramos aqui as imagens. Já encontrou aqui, doutor. Encontrou realmente, se você vê a imagem, já vê que a expressão, né, das pessoas que passam por isso... a pessoa dentro de uma câmara, de estudo aqui, só o rosto para fora, nossa, é terrível mesmo. Doutora, só para a gente encerrar, então, vai ter essa grande campanha agora no sábado, os postos vão estar funcionando o dia inteiro. Qual é a idade? Porque quem já tomou no passado, quem já tem a criança maior, não precisa mais, né? Já está imunizado. Vamos lá. Perfeito. Ótima pergunta. Os postos, as salas de vacina estarão abertas de 8 da manhã às 17 para essa vacinação indiscriminada contra a poliomielite. Quando eu digo vacinação indiscriminada, eu estou pedindo que pais de crianças de 1 ano a menores de 5 anos levem suas crianças para tomar a gotinha. Ou seja, toda criança entre 1 aninho, 4 anos, 11 meses e 29 dias pode ser levada por um responsável a uma unidade de saúde para receber as gotinhas do Zé Gotinha. Mesmo que este cartão esteja em dia. É uma vacinação indiscriminada. Nós precisamos reforçar a vacinação nessa faixa etária, porque são os mais afetados. Junto com a campanha, Cleo, da vacinação da poliomielite, corre a campanha de multivacinação para atualização de crianças de menores até adolescentes de 15 anos. Mas aí nós estamos falando de outras vacinas, tá ok? A gotinha é para crianças a partir de 1 ano até menores de 5 anos. Ok. Então, nesse caso, se já tomou, não tem problema nenhum tomar de novo. Não. Vá no posto. O que eu tenho dito é o cartão não é fácil de entender para um pai, para uma mãe, para um leigo. É verdade. Pega o cartão do seu filho dia 20 e vá para uma unidade de saúde. Esse é o certo de ser feito. O que a gente quer ver? Pessoas nas unidades no dia 20, as medidas contra o Covid vão ser adotadas, né? A vacinação contra a Covid continua, tá bom? Nas crianças a partir de 3 anos, não tem que ser interrompida. Por favor, levem essas crianças para serem vacinadas. Pois é, você que é ouvinte da Rádio Viva FM e você também que nos acompanhou aí pelas redes sociais, é muito importante essa orientação que foi dada aqui pela doutora Amanda Alecrim.
exatamente falando sobre a poliomielite, ou seja, a paralisia infantil, que já causou vários danos aí no passado e que as autoridades de saúde não querem que isso se repita novamente, principalmente aqui no Brasil. Obrigado, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço mais uma vez o espaço e para estarmos aí fazendo esse chamamento em massa da população. Uma boa tarde a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Viva. Uma ótima tarde, doutora. Obrigada também. São 12 horas e 47 minutos, intervalo chegando agora, voltamos em instantes. 60 minutos. Água parada é onde o mosquito se multiplica. Cuidado, a dengue mata. Por isso é importante redobrar os cuidados. Coloque areia nos pratos de plantas. Mantenha a caixa d'água e lixeira bem tampadas. Limpe as calhas, telhados, piscinas, pneus e objetos que possam acumular água. Se cada um fizer a sua parte, juntos vamos vencer o mosquito. Governo do Amazonas. Ontem. Hoje e sempre. Viva FM 95,7. Quer comprar o seu AP com descontos de até R$7 mil? E se eu falar que ainda tem R$50 mil em vouchers de descontos? Então, corre pro feirão, agora é sua vez. Aproveite essa super oportunidade e compre seu apartamento. Quer saber mais? Chama a gente no Zap 3140 200400. Direcional, onde moram as grandes conquistas. Consulte condições. O dia todo. Todo dia. Viva FM 95,7. Mês dos Pais com ofertas imperdíveis é na Tropical Nissan. Nissan Kicks Sense CVT a partir de 115.990. Nova Nissan Frontier Ataque 4x4 Biturbo Diesel com bônus de R$15 mil, mais 3 revisões grátis. Nissan Versa Advance com entrada e parcelas reduzidas no Recompra Garantida. No Mês dos Pais, dê esse presentão para o seu pai. Quem testa, compra Nissan na Tropical. Avenida Constantino Neri, 4.580, bairro Flores, Manaus. Essa é a minha rádio. Viva! Viva! 95,7 FM. Feira da Laranja 2022, de 19 a 21 de agosto em Rio Preto da Eva. Dia 19, Solange Almeida. Dia 20, Dorival Dantas. E dia 21 tem o fenômeno do momento, João Gomes. Feira de agronegócios, palestras, financiamentos e muito mais. Realização Alan Produções e Prefeitura de Rio Preto da Eva. Apoio Câmara de Vereadores. Água mineral puríssima. Comércio local e cerveja Tijuca. Beba com moderação. Voltamos a apresentar 60 minutos na Viva FM. Estamos de volta com os 60 minutos aqui pela Rádio Viva FM 95.7. Continue aí dando sua sugestão, ligando para o nosso WhatsApp 991087401. Continuamos com as notícias aqui no nosso programa. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emitiu na última sexta-feira uma nota técnica com orientações para o isolamento domiciliar de pacientes infectados com a varíola dos macacos aqui no estado. O Amazonas tem 9 casos confirmados da doença, 8 suspeitos e 8 descartados. Com a crescente contaminação, a FVS confirmou no dia 11 deste mês a transmissão local da varíola. É necessário, portanto, isolar o paciente em um quarto ou área separada de outros membros da família, claro, quando isso for possível. Bom, além disso, o paciente também deve ter uma movimentação limitada no ambiente e, caso alguém queira manter contato, é necessário usar máscaras. Também é preciso evitar visitas e contato com animais. Ainda conforme a Fundação de Vigilância em Saúde, o paciente só poderá sair de casa em casos de emergência e com máscara, roupas compridas, além de evitar locais com aglomeração. Também é necessário limpar as superfícies que são mais tocadas com solução contendo água sanitária, além de lavar as roupas pessoais, roupas de cama e banho do paciente separadamente com água e sabão. E com o número de infectados com a varíola dos macacos perto de 3 mil no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que o país deverá ser capaz de diagnosticar a doença em todos os laboratórios centrais de saúde do país
até o final do mês de agosto. Notícia boa, né? É boa sim. Os laboratórios, portanto, serão equipados para conseguir fazer esse teste de varíola. E uma outra notícia boa aqui, que o Centro de Saúde Mental do Amazonas será inaugurado hoje, segunda-feira, a partir de 15 horas, no bairro Planalto, aqui em Manaus. A unidade do SES-AM vai... Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Exato, vai oferecer o serviço de atendimento ao paciente com qualidade e segurança, dentro das melhores práticas nas urgências e emergências psiquiátricas, 24 horas por dia, todos os dias da semana, contando aí com leitos para observação. Para quem precisa, realmente vai ser um ótimo. Um serviço importantíssimo diante da demanda cada vez mais crescente de pessoas que procuram ajuda para tratar essas questões psicológicas, essas questões emocionais. Agora tem um lembrete para você, viu? A sexta parcela do IPTU vence hoje, dia 15 de agosto. O pagamento do carnê em dia evita a incidência de juros e multas sobre as parcelas. Esse aí é, portanto, um alerta da Secretaria Municipal de Finanças. O subsecretário da Armínio Pontes informou que o índice de inadimplência do tributo ainda é elevado, algo próximo de 60%. Para acessar a segunda via do carnê do IPTU 2022, as guias para pagamentos estão disponíveis no portal Manaus Atende. Outras informações podem ser obtidas por meio do Serviço de Informação Tributária da Prefeitura de Manaus, no Disque 156. Agora a gente fala sobre a internet. Uma nova lei obriga operadoras a garantirem velocidade comercializada de internet no Amazonas. A velocidade média de internet banda larga ou móvel exigida é de no mínimo 80%. Sancionada pelo governador Wilson Lima, a lei obriga as empresas de telecomunicações a garantirem o fornecimento da velocidade de internet vendida aos consumidores aqui no estado. Bom, caso a velocidade média de conexão à internet esteja abaixo de 80% do que foi contratado, a empresa será obrigada a fazer o abatimento automático referente ao valor proporcional do serviço não prestado no mês seguinte, observando o período de reivindicação e ocorrência do dano ao usuário. O consumidor deve buscar dentro das plataformas de navegadores as medições referentes à velocidade para saber a quantidade de internet que o aparelho está recebendo durante o uso. O aplicativo da Anatel é o Brasil Banda Larga, disponível em versões para o computador e também telefones celulares. O descumprimento da medida sujeita a empresa a multa de R$2.000. Então, pelo que eu entendi, você baixa esse aplicativo e consegue medir a velocidade da sua internet. Exatamente. Né? E você que passa por esse problema, e são muitas pessoas que passam por esse problema. A gente não tem nem como medir, não mede, né, Cláudio? Agora só sabe que virar aos 30. Só sabe que você tenta abrir um vídeo e não consegue, só percebe que você não consegue circular ali dentro da internet como e no final do mês o valor sempre você... O valor é sempre o mesmo, né? Independente de você estar com uma boa velocidade ou não. Funcione isso aqui. É isso, e olha, gente, foram publicadas as novas datas para a comprovação de informação da primeira chamada do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni. Agora, os estudantes terão até o dia 24 de agosto para comparecerem de forma virtual ou presencial às instituições nas quais foram pré-selecionados para apresentarem toda a documentação que comprove as informações prestadas no momento da inscrição. E com a mudança, o resultado da segunda chamada estará disponível em 29 de agosto, tendo início na mesma data o período de comprovação de inscrições ou de informações que segue até o dia 8 de setembro. E caso não seja selecionado em nenhuma das duas chamadas, o candidato pode manifestar interesse na lista de espera entre os dias 13 e 14 de setembro e aguardar a divulgação do resultado em 17 de setembro. Sendo pré-selecionado, ele passa à fase de comprovação de informações de 19 até o dia 23 de setembro. Nesta edição, a segunda do ano, estão sendo ofertadas 190 mil bolsas entre parciais e também integrais. Tem mais informação importante para você que é estudante. As inscrições para o processo seletivo contínuo, primeira e segunda etapas da Universidade Federal do Amazonas começam hoje, dia 15, e seguem abertas até o dia 8 de setembro. As provas serão aplicadas nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins no dia 23 de outubro deste ano. Segundo a instituição, as seleções são destinadas apenas aos estudantes que cursaram as primeira e segunda séries do ensino médio em 2021.
E para participar do PSC, primeira e segunda etapas, os estudantes devem preencher o formulário de inscrição na página da Comissão Permanente de Concursos, COMPEC, responsável pelas provas. No site tem todas as informações ao candidato. A confirmação de inscrição ocorrerá por meio do cartão de confirmação de inscrição, o CCI, que será divulgado na página do COMPEC no dia 4 de outubro, conforme o cronograma. Agora a gente traz os destaques do mundo esportivo, que rolou no fim de semana em Manaus, e o futebol pelo Brasil. Com ele, o Wendel Witt, conosco ao vivo. Oi, Wendel, boa tarde. Oi, boa tarde, Cléo, boa tarde, Cláudio, ouvintes da Rádio Viva. A gente começa falando de Olimpíadas, né? O clima olímpico, as meninas do Brasil. A gente está com um seleto grupo de meninas superpoderosas, né? As mulheres brasileiras fizeram a festa nesse fim de semana. A Bia Haddad, a tenista brasileira, foi vice-campeã do torneio de Toronto de tênis e subiu para a 16ª posição no ranking. Enquanto isso, a gente tem também na ginástica a Rebeca Andrade, que foi campeã brasileira, com uma pontuação que coloca ela na liderança do ranking. Então, a Rebeca Andrade agora é a melhor ginasta do Brasil, segundo o ranking. E a gente tem uma dobradinha também. A Raíssa Leal e a Pamela Rosa foram campeãs da etapa de Seattle do Circuito Mundial de Skate. Essa vai especial para o nosso amigo Wagner, daí da Rádio Viva, que anda de skate e é muito fã desse esporte. Agora a gente vai para o esporte do futebol. A gente vai falar da rodada da Série A do Brasileirão. Eita, que o Flamengo foi lá para as cabeças, né? A gente teve 2 jogos decisivos que mudaram um pouco a primeira parte da tabela do Brasileirão, né? 2 jogos muito importantes. O Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0 jogando na Neoquímica Arena. Então largou mais à frente ainda na primeira posição. O Corinthians, que até o momento era o segundo lugar ali da tabela do Brasileirão, foi ultrapassado justamente pelo Flamengo, que você bem citou. O Flamengo goleou, ganhou de 5-0 do Atlético Paranaense e chegou à segunda colocação. Uma outra mudança que a gente teve na tabela do Brasileirão também foi a do Fortaleza. Fortaleza que começou o campeonato bem mal, estava com muitas dificuldades, parece que agora mostra uma reação e teve uma felicidade em dose dupla nesse fim de semana. Além de ganhar o clássico contra o Ceará por 1-0, também conseguiu fugir do Z4. Agora o Fortaleza está lá em 15º e está fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. Pois é. O Flamengo deu um salto, que estava lá em 6ª posição, 7ª posição, né? Você vê como é bem concorrido aí o Campeonato Brasileiro, Série. Você não pode perder um jogo 2, 3 seguidos, é a morte para um clube, né? Isso em todas as etapas, né? Todas a Série A, Série B, Série C e Série D. Falando em Série D, eu queria falar rapidinho do Amazonas FC. O Amazonas FC ganhou de 2-1 nesse fim de semana do Lagarto, aquele time que a Cléo Pinheiro gosta. O Amazonas FC conseguiu a classificação, agora está nas quartas de final da Série D do Brasileirão, vai jogar contra a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. Se passar dessa fase, está garantindo a classificação para a Série B do ano que vem. Então a gente está aí na torcida pela Onça Pintada, pelo Amazonas FC. Isso aí, a Onça ganhou do Lagarto, Cleo, agora que ganha de todos os outros bichos. Não é que eu acho interessante esses apelidos nomes, dos times. Wendel, muito obrigada. Até amanhã e boa tarde. Obrigado, até amanhã, boa tarde a todos. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa 60 Minutos, que teve produção e reportagens de Sabrina Lima, Wendel Witt e Débora Martins. A operação de Mike Nascimento e Wagner Serrão. A direção de jornalismo é da Emanuele Feitosa. E a apresentação de Cléo Pinheiro. E também de Cláudio Rosas. Obrigado. Amanhã, encontro marcado a partir de 12h na Rádio Viva FM, sempre aqui. Obrigado pela sua companhia, sempre, e fiquem com Deus. Uma ótima tarde para vocês. Até amanhã.